Como muito do conteúdo do canal é sobre o MSX, vira e mexe me perguntam: pô PV, mas eu não manjo nada de MSX, como é que faz para sair do emulador e usar um MSX de verdade? Esse vídeo, o primeiro de uma nova série aqui no canal, é para você que quer começar no MSX, mas não sabe como. Bora lá! Eu sou o PV e você está no Jogos Mofados, o canal de MSX, fliperamas e nostalgia dos anos 80 e 90. Nesse vídeo a gente vai falar primeiro dos tipos de MSX e que tipo de mídia os jogos e programas de MSX usam. Aí a gente fala dos chips de som da plataforma e como escolher um MSX para ter em casa. Primeiro os clássicos e, para quem não quer comprar um computador com mais de 30 anos, a gente também vai falar de FPGA para ter um MSX top. Para terminar, como é que a gente roda os jogos de MSX nesses leitores de cartão, a CD Mapper e a Carnivore 2. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui o Carlos Danone, um MSXero muito gente boa que frequenta os grupos de MSX e que ajudou revisando esse texto. Então, dá aquele like bacana, assine o canal e clique no sininho para dar uma força. Se quiser ir direto para alguma parte em especial do vídeo, é só usar o índice na descrição ali embaixo. Bora, pessoal! A primeira coisa que muita gente se pergunta é o que é cada MSX. Aí fica a dica, o MSX é uma família de computadores que começou no MSX1, chamado simplesmente de MSX na época. O MSX1 evoluiu primeiro para o MSX2, depois para o MSX2+, e chegou até o MSX Turbo R, o último modelo. O MSX surgiu como um projeto do Kazuhiko Nishi na ASCII, uma empresa japonesa que representava a Microsoft no Japão e que, por essa ligação, acabou sendo parceiro do projeto. Muita gente fala do primeiro computador da Microsoft, mas isso é só meia verdade, já que a Microsoft entrou no projeto com o BASIC e uma versão do DOS. Mas no MSX2 ela já tinha pulado fora do projeto. Como era uma família de computadores, a arquitetura deles era compartilhada e rolava retrocompatibilidade. Então o MSX2 roda os jogos de MSX1, o MSX2+ roda os jogos de MSX1 e MSX2 e, claro, o Turbo R roda os jogos de todos os outros MSX. Não precisa nem dizer que o MSX2 não roda um jogo de MSX2+ ou de Turbo R. Então a compatibilidade é sempre com os modelos anteriores, mas nunca com o modelo de base com o modelo seguinte, como acontece com os videogames. Do MSX1 ao MSX2+, a principal diferença fica por conta do chip gráfico, o VDP. O processador continua o mesmo entre eles, então o que muda nos jogos em geral são os gráficos. O MSX2+ teve um drive de disquete de 3,5 como padrão, mas isso era opcional para o MSX1 e MSX2. Por exemplo, o FSA1 da Panasonic, o MSX2 mais vendido no Japão, não tinha drive, mas tinha o modelo FSA1F que tinha um drive embutido e de longe até parece o mesmo computador. No Brasil, o Expert não tinha drive, mas o DD Plus teve um drive 3,5 embutido. Só no Turbo R que mudou o processador para um mais potente, mas o chip de vídeo é exatamente o mesmo do MSX2+. Fala sério, a ASCII pisou feio na bola no momento em que o Super Nintendo e o Mega Drive deixavam o MSX2+ comendo poeira na parte gráfica. E existe um projeto do Nishi, o pai do MSX, para lançar um MSX3, numa solução de hardware embarcado para IoT. Como isso não saiu, não tem muito o que comentar, mas eu fiz um vídeo sobre ele se você quiser ver isso aqui no canal. Aqui começa a escolha. Se você quer um MSX para jogar os clássicos sem comprar os jogos, ou se você além de jogar quer colecionar. Essa pergunta é importante porque para você que só quer jogar, vale a pena investir menos no MSX e mais no leitor de cartão turbinado ou num FPGA bacana. Agora, se você quer colecionar os jogos, esse é meu caso, vale a pena investir no MSX um pouco melhor. Mas antes, vamos às mídias do MSX. O MSX teve jogos em dois formatos principais no Japão, cartucho e disquete. No Brasil, por muito tempo, a gente usou fita cassete, depois seguido por disquete. Hoje, os jogos são cópias de cartucho no formato .ROM ou cópia de disquete no formato .dsk. Tem arquivo de fita, mas além de mais complexo para usar, não tem nada exclusivo em fita que vale a pena no começo. No MSX real, com um cartucho original, é fácil. É só a gente colocar o cartucho no computador, liga que nem um videogame.
Já um disquete é ligar o computador, inserir o disco que vai ser carregado durante o boot. Sim, como PC, o computador procura um disco para carregar. A gente vai falar um pouco mais de como usar esses jogos com cartões de memória SD ou Compact Flash, mas por enquanto basta lembrar que se você for jogar MSX1, a maioria dos jogos vai ser em cartucho do tipo ROM, com alguns em disquete do tipo DSK. Se você for jogar no MSX2, aí é mix de jogo em cartucho e disquete. MSX2+ e Turbo R só tiveram jogos exclusivos em disquete. O MSX tem um processador de som de base, o PSG, que, aliás, é o mesmo processador de som do Master System. Mas, ao longo do tempo, ele teve vários chips de som extra e tem dois que viraram padrão. O primeiro é o som FM, que saiu como um cartucho de expansão, o FM Pack da Panasonic. É um cartucho que a gente coloca no MSX e ele dá um som mais legal, com um chip Yamaha igual ao dos fliperamas. Teve muito jogo de MSX2 que usa esse chip de som e a diferença é grande. Já no MSX2+, ele acabou sendo embutido e só teve um MSX2+, que não teve, o FS-A1FX da Panasonic. Malandragem da Panasonic que queria continuar vendendo FM Pack separado, né? O outro chip que a gente tem que falar é o SCC da Konami. Esse chip não era vendido, ele era parte dos cartuchos de jogos da Konami. Então, a partir do Gradius 2, os jogos da Konami começaram a sair com esse chip. Pessoalmente, prefiro ele ao som do FM. Para quem for comprar jogo original, o SCC não é um problema, mas para quem vai usar um leitor de cartão, aí o som fica zoado, porque faltam os canais de som do SCC. Para resolver o problema, ou tem que modificar o MSX ou modificar um cartucho da Konami, ou então comprar um cartucho com suporte SCC, como a Carnivore 2. Eu fiz um vídeo aqui no canal, assista ele depois, mas é bom saber disso já. Muita gente que passou pelos emuladores e quer um computador da época, aí vem aquela pergunta: qual o melhor modelo de MSX para ter em casa? Porque é aquilo, no emulador a gente tem qualquer MSX em casa, mas se vai pro hardware tem que escolher certo pro que você quer. Tipo, se você só quer jogar as cópias dos jogos ou se você quer os jogos originais. Muita gente que passou pelos emuladores e quer um computador da época tem aquela pergunta: qual o melhor MSX para ter em casa? Porque é aquilo, no emulador a gente tem qualquer MSX em casa, mas se vai pro hardware tem que escolher certo pro que você quer fazer. Tipo, se você só vai jogar as cópias dos jogos ou então se você quer os jogos originais. Não é tudo, mas ainda acha coisa no preço bacana e tem muito jogo novo saindo para MSX, tanto em disquete como em cartucho. Para ter o MSX real tem duas opções. Ou você pega o MSX1 brasileiro, tinha o Expert e o Hotbit, ou pega um MSX2 ou melhor, importado do Japão. Claro, teve kit de transformação para MSX2 e 2+, na época, mas é mais difícil achar um assim do que o MSX2 ou do mais japonês já no Brasil. Mesma coisa para Expert 3, uma placa de MSX2+, turbinado para gabinete do Expert. É mosca branca, quem tem não vende e quando às vezes sai um lote, esgota antes mesmo de ficar pronto.
Se você quiser o saudosismo de um MSX brasileiro, o Expert Cinza tem a vantagem de ter saída RGB de fábrica. Com RGB dá para usar um upscale legal, como a GBS Control, e ligar em monitores mais novos, ou então ligar num PVM para uma imagem show. Além de poder ligar numa TV de vídeo composto, com certeza essa é a melhor opção para quem quer um MSX brasileiro da época. Mas cuidado, Expert bom é só o cinza. Não pegue a linha Plus de carcaça preta, o famoso Expert Putz. Esse é dor de cabeça, eu tive na época e não recomendo nenhum deles, nem o Plus, nem o DD Plus. Só vale para fechar a coleção, mas não para usar. Se você prefere um Hotbit, a melhor imagem vai ser numa TV de tubo para ter uma imagem bem legal, porque o vídeo composto do Hotbit é bem ruim para usar no upscale. Tem gente que gosta, mas o Expert RGB no upscale é melhor. Mas para quem curte um computador com cara de tudo em um, o Hotbit é show e menos trombolhão do que o Expert. Pô, é enorme o Expert. Mas para uso eu só acho ele legal se colocar uma placa SMX HB dentro dele para transformar num 2+ turbinado. Mas isso é assunto para a parte de FPGAs do vídeo. Como o MSX brasileiro é limitado a MSX1 e não saiu um MSX2 oficial no Brasil, reserva de mercado na época era de lascar, vai precisar de muita sorte para achar um transformado para MSX2. Então, para ter MSX melhor, a gente tem que pegar o MSX importado do Japão. Tem muito computador que chegou no Brasil via Yahoo Auctions e que o pessoal negocia hoje. Dependendo do quanto você investir, sempre dá para pensar em pegar um direto do Japão, que às vezes vale a pena. Para começar, o que tem de bom? Praticamente todo MSX2 japonês tem saída RGB. Falo isso porque vai que tem algum MSX2 japonês esquisito que só tem vídeo composto, mas todo MSX2 que eu vi da Panasonic e da Sony tem saída RGB e tem até super vídeo em MSX2+, e Turbo R da Panasonic. Se você não quer jogos originais e curte a ideia de usar tipo um Everdrive, um MSX2 pelado sem drive e um cartucho como a SD Mapper resolve praticamente tudo que você vai querer jogar. Por incrível que pareça, teve MSX2 a rodo sem drive no Japão e normalmente é bem mais em conta. Nessa ideia fica melhor ainda se você usar uma Carnivore 2 no lugar da SD Mapper, porque aí tem nesse cartucho um FM Pack e o SCC da Konami, aí não precisa de mais nada mesmo. Por curiosidade, foi assim que eu voltei a colecionar MSX2 em 2018, num HB F1 da Sony, um MSX2 só com um slot de cartucho e sem drive de disquete, rodando jogos numa SD Mapper. Mas por que vale a pena o MSX2 para jogar do cartão se tem MSX melhor? Só tem dois jogos exclusivos de MSX2+, que chamam a atenção, o Formula 1 Spirit 3D e o Laydock 2. Mesmo assim, eles chamam a atenção porque nenhum deles é realmente bom. Tem jogo de MSX1 que diverte mais do que eles. Teve vários jogos que tinham uma tela de carregamento para MSX2+, como o Go Velhos e o Nyanko Racing, mas não muda em nada o jogo. Se pegar o Turbo R, nossa gente, consegue ser pior, foi a flopada do século. Os exclusivos não valem a pena e o jogo mais legal é remake de um jogo de MSX2, o Frei. Aliás, o Frei tá aí para mostrar pra gente que remake de jogo de sucesso de uma plataforma mais forte não é coisa exclusiva de videogame moderno não, né? Agora, para quem quer colecionar jogos. Sempre tem um maluco gente boa que curta essa doideira de comprar jogo original, né? Aí vai precisar de um drive de disquete e nessa hora vale a pena um MSX2+, que tem drive com o padrão. Ele custa em torno de 30% a mais que o MSX2 com drive, mas o frete para mandar vir um para o Brasil é o mesmo e não é nada barato. Mesmo por navio é uma pancada na carteira, gente. Aí, para quem importar do Japão MSX de verdade com drive, às vezes é mais jogo comprar logo um MSX2+, e já ter o chip FM junto. Claro, se você achar um MSX2 com drive num preço legal com alguém no Brasil, pode ser uma boa pedida, mas aí depende da oportunidade. Por fim, a não ser que você queira falar para todo mundo que tem um Turbo R, pode ignorar o último MSX que saiu,
Quem tem hoje é mais por satisfação. Isso às vezes é importante numa coleção, então nada de errado. Mas aí é um carro usado que custa esse computador e, para efeitos práticos, não precisa dele para colecionar jogos e nem mesmo só para jogar MSX. Entre os emuladores e o hardware real, temos a sintetização de hardware em FPGA. Para resumir, o FPGA é um chip com portas lógicas configurável de alta densidade, então dá para simular o circuito inteiro de um computador como o MSX. A maior vantagem de um FPGA sobre o emulador é a execução em paralelo dos diversos processadores, como no hardware real, ao invés de um programa que tenta simular essa execução e, muitas vezes, dá um resultado diferente do computador real. Como o FPGA recria os circuitos do MSX, em teoria, pode ser mais preciso que o emulador. Claro que depende de recriar os circuitos internos de cada processador corretamente. O primeiro FPGA de MSX foi o One Chip MSX, um computador lançado oficialmente no Japão. Desse projeto surgiu o ZMX Neo, que por muito tempo foi o padrão de FPGA para a plataforma. É um computador pequeno que tem 2 slots para cartucho, entrada para teclado e joystick. Como um computador real, memória expandida, chip de som FM e SCC, além de leitor de cartão SD. Hoje em dia é difícil ter quem fabrique o ZMX Neo porque ele é dedicado só para MSX. Aí a gente passa para outra solução FPGA mais flexível e que está todo mundo falando, o Mr. FPGA. O projeto é baseado na placa DE10 Nano da Terasic, com vários núcleos de sintetização que tem, claro, um núcleo de MSX baseado no One Chip MSX. Isso dá para você um 2+, com FM, chip de som SCC da Konami, memória expandida e leitor de cartão SD. Além de poder rodar, claro, núcleos de vários outros computadores clássicos, fliperama e videogames, como Nintendinho, Mega Drive, PlayStation e outros. Em terras brasileiras tem a série Multicore e seus derivados, como SMX do Victor Trucco, sim, o mesmo desenvolvedor do hardware do ZX Spectrum Next. O Multicore é um sintetizador para vários hardwares de fliperama, computadores e consoles. Óbvio que tem MSX. Esse núcleo de MSX também é derivado do One Chip MSX, como o do Mr., mas adiciona algumas coisas a mais, como chips OPL mais modernos e suporte à rede. Aí o Trucco também tem o SMX, um derivado do Multicore para substituir o MSX real, com slots de cartucho e leitor de cartão SD. Essa placa tem as versões SMX, SMX Mini, que não são mais fabricadas, além da SMX HB, uma placa para colocar na carcaça de Hotbit, e a futura SMX EX para colocar no gabinete de Expert, o que deve resolver o problema existencial do Expert Plus. Para quem quiser conhecer o Multicore e o SMX, dá uma passada no grupo de Facebook do Multicore para ficar sabendo dos anúncios. É lá que o Trucco anuncia os lotes de placas e os lançamentos, inclusive o sucessor do Multicore 2+, que vai sair em algum momento e vai ser anunciado lá. Veja o link na descrição. Seja com o Mr. ou uma versão do Multicore, você vai ter o MSX bem completo e que não deve dar problemas de manutenção a longo prazo. Tem diferença de preço entre eles, claro, mas uma coisa é comum em todos eles: a simulação de vários hardwares, não só o MSX. Então você pode ter uma solução única para vários sistemas clássicos bacanas, como Amiga, ZX Spectrum, Apple II, NES, Mega Drive e outros. Se tem uma diferença entre eles é que o Mr. e o Multicore 2+, não tem conector de cartucho, enquanto o ZMX Neo e o SMX têm como usar os jogos em cartucho e, até mesmo, colocar uma interface de drive externa neles. Então, se você quer colecionar jogos de MSX originais, esses projetos são mais interessantes. Eu vou fazer outro vídeo falando de FPGA e mostrar melhor como funciona. Por enquanto fica essa recomendação de FPGA para quem quer um MSX, mas não quer comprar um computador com mais de 30 anos que pode dar problema. Mas e quem vai usar uma ECD Mapper ou uma Carnivore 2? Ou quem usa um FPGA? Aí precisa do SofaRun, do cartão de memória, o programa dos pinguins preguiçosos e que vai ser o seu melhor amigo nessas horas.
Eu vou fazer outro vídeo mostrando como criar o cartão para esses cartuchos e FPGA, mas vamos dar um passeio rápido no uso dele. Lembra que um cartucho de MSX é um arquivo .rom em emuladores, o disco é um arquivo .dsk, né? Então, a gente coloca esses arquivos no cartão e o SofaRun deixa a gente ver a listagem desses arquivos na interface dele. É só escolher um cartucho e apertar a tecla Enter. O jogo carrega na memória expandida do cartucho e funciona ali. SD Mapper tem 512 KB e Carnivore 2 tem 1 MB. Fácil assim, sem grandes preocupações, só jogar e se divertir. Cansou? É só resetar o computador. Para disquete vai ser parecido, a gente escolhe o arquivo .dsk e ele já sai rodando. Se o jogo tiver mais no disquete, como a LST2, o SofaRun usa um arquivo que combina todos os discos em um só, na ordem deles. Aí o SofaRun carrega o jogo normal e, na hora que pede para trocar o disquete, a gente aperta uma tecla de número junto com a tecla que o jogo está pedindo para trocar o disco. Não é fácil como no emulador, mas longe de ser difícil. Aqui termina o nosso tutorial rápido de como usar o SofaRun. Mais que isso, aí fica para o vídeo dedicado a esse programa sensacional para MSX. Para quem só quer jogar no MSX real, um MSX2 sem drive de disquete e um cartucho SD Mapper resolve muito bem. Com um pouco mais, o MSX2 mais japonês dá acesso a tudo de MSX2 e já vem com o chip FM, além de deixar a gente colecionar todos os jogos clássicos em cartucho e disquete. Só que esses jogos judiam a carteira da gente, então é sempre bom ter um leitor de cartão para rodar as coisas. Finalmente, para quem quer um hardware, mas não faz questão de um computador da época, um FPGA é a melhor solução. Até porque dá para simular mais computadores que só em MSX, o que é uma economia grande no longo prazo. Se você curtiu o vídeo, não deixa de dar um joinha, assina o canal e clique nas notificações para ver mais vídeos sobre MSX e sistemas clássicos. Se tiver alguma dúvida, manda ver nos comentários, respondo todo mundo e vai ser legal bater papo com vocês. Por hoje era isso, vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima!